Você sabe calcular o seno, o cosseno e a tangente em um triângulo retângulo? Então assista este vídeo até o final e descubra as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu sou Anderon Miranda, aqui do canal XMath. E este é o 13º vídeo de uma série de videoaulas com conteúdos da matemática básica. Receba um PDF completo com vários conteúdos como equações, inequações, teorema de Pitágoras e muito mais, clicando no card que está passando aqui em cima. Índice de subida. Observe essas duas figuras, onde você tem, na primeira figura aqui, um casal subindo a ladeira. E na segunda você tem uma pessoa subindo a montanha. E observe que elas duas têm uma angulação diferente. Uma é mais alta, mais íngreme do que a outra. Então a gente representa essa subida, esse índice de subida, por meio desses dois triângulos aqui. Observe que em ambos nós temos o afastamento, a altura e temos o percurso. Além disso, temos um ângulo de inclinação, esse ângulo formado aqui entre essas duas semirretas. Então, esses dois lados aqui do triângulo formam esse ângulo. Então, nós temos que, na segunda figura, a angulação ela é maior do que o da primeira figura. Então, com isso, eu posso dizer que o índice de subida da segunda figura aqui, ela é maior do que da primeira. Agora, examine a rampa desenhada ao lado e para cada um dos pontos A, B, C e D, calcule a razão, a altura sobre o afastamento correspondente. Então, observe que ao afastamento, eu tenho aqui vários afastamentos, de 2, de 4, 8 e 12, e tenho as alturas também diferentes. Para cada afastamento, eu vou ter uma altura. Por exemplo, aqui eu tenho a altura de 1 metro para um afastamento de 2. Assim, tenho uma altura de 2 metros para um afastamento de 4, uma altura de 4 para um afastamento de 8. Assim como o último aqui, que tem uma altura de 6 metros para um afastamento de 12 metros. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule essa razão. A razão entre a altura e o afastamento. Então, eu vou pegar o valor da altura e colocar sobre o valor do afastamento. Então, a primeira altura aqui que eu tenho é de 1 metro. Então, vai ficar 1 sobre 2, já que 2 é o primeiro afastamento aqui para a altura de 1 metro. Consequentemente, vou fazer também para a altura de 2 metros com afastamento de 4. Então, vai ficar 2 sobre 4. E também, seguindo assim, vai ficar 4 sobre 8 e 6 sobre 12. O que é que nós observamos em relação a essas razões encontradas? Observe que todas as razões aqui, elas são equivalentes a uma razão de 1 por 2. No caso, a primeira razão. Então, você observa que eu tenho vários triângulos aqui, no caso, semelhantes, onde eles estão de uma razão da altura para o afastamento de 1/2. Então, para cada valor da altura de 1, equivale a um afastamento de 2. Então, aqui eu tenho 1 metro de altura para 2 metros de afastamento. E assim, proporcionalmente, eu tenho os demais. Ou seja, 2 metros de altura para 4 de afastamento, 4 metros de altura para 8 de afastamento. E 6 metros para 12 de afastamento. Com isso, o que é que a gente leva a entender? Que o índice de subida, aquela angulação que a gente estava querendo descobrir, ela vai ser o valor da altura sobre o afastamento. E que a razão entre as medidas da altura e do respectivo afastamento em uma subida chama-se de índice de subida. Então aqui a gente vem para a ideia de tangente. Vocês estão vendo aí duas figuras, duas angulações diferentes. Você tem uma subida com 30 graus e a outra subida mais íngreme de 40 graus. Então dizemos que a segunda ladeira ela é mais íngreme do que a primeira, ou que tem um aclive mais acentuado, pois o seu ângulo de subida é maior, ou seja, 40 graus é maior do que 30 graus. Usaremos a palavra tangente para associar a medida do ângulo de subida com o índice da mesma subida. A tangente do ângulo de subida é igual ao índice de subida, a ele associado. Então aqui, mais uma vez, você tem um exemplo de um triângulo,
Então, a gente representa a tangente de alfa, que corresponde ao valor da altura sobre o afastamento. Então, é a razão dada pela altura sobre o afastamento. Isso me dá a tangente de alfa, do ângulo correspondente aqui a alfa, e isso também é o índice de subida. Outros dois conceitos que aparecem aqui é o conceito de seno e cosseno. Então, vimos que para cada subida com ângulo de inclinação de medida alfa, fica determinados o percurso, a altura e o afastamento. Agora observe, a gente definiu a tangente, que é a altura sobre o afastamento. Aí aparecem mais dois conceitos também que vai me dizer informações relativas a esse ângulo alfa, onde o seno de alfa ele corresponde ao valor da altura dividida pelo percurso. E o cosseno de alfa vai ser o afastamento sobre o percurso. Então, observe que, se eu associar o seno, o cosseno e a tangente, elas são razões que me dão as relações entre altura, afastamento e percurso. Então, elas são parecidas, porém não são iguais. O que é o afastamento, o que é o percurso e o que é a altura? Nós associamos isso no triângulo retângulo ao que a gente já conhece aqui na matemática, que é a hipotenusa e os catetos. Observe que eu tenho aqui o ângulo alfa em B. E o cateto que está oposto, ou seja, na frente de alfa, é o cateto do segmento CA, como mostrando aqui na imagem, o cateto oposto a alfa. Vamos usar alfa aqui para simbolizar o ângulo, certo? Ou esse ângulo B. E o cateto que está ao lado do ângulo alfa, ou quer dizer, adjacente a alfa, é esse cateto do segmento BA. Então, o que a gente está calculando aqui, são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, como é que eu posso associar? Então, lembra que eu tinha na hipotenusa o percurso, no cateto oposto a alfa eu tinha a altura, e no cateto adjacente eu tenho o afastamento. O seno de alfa, como a gente acabou de ver nesse instante, ele é a altura sobre o percurso. No caso aqui, na matemática, a gente vai estar utilizando a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa. Já o cosseno de alfa, a gente tinha visto que ela era o afastamento sobre o percurso. Já aqui no triângulo retângulo, a gente é dado pela medida do cateto adjacente a alfa sobre a medida da hipotenusa. E a tangente, que foi o primeiro caso que a gente viu, foi a altura sobre o afastamento. No caso aqui do triângulo retângulo, vai passar a ser o cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Bom, espero que tenha entendido tudo e gostado do vídeo, pois deixe seu like aqui e caso tenha algum conteúdo que queira estudar, fale conosco pelos comentários. E não deixe de assistir também os outros vídeos desta série sobre matemática básica, clicando aí na sua tela. Um abraço e até mais.